Boa noite. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui na nossa casa espírita, na nossa intimidade espírita. E hoje nós escolhemos aqui uma passagem de Mateus para a gente refletir sobre ela, os mistérios aos sábios e prudentes. Em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, Mateus diz o seguinte: naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Então, se a gente analisar, se não analisar bem essa passagem, ela pode parecer estranha. Por que Deus ocultaria algo dos sábios? Por que Jesus falou isso? O que é ser sábio para nós? Quem tem muito conhecimento, quem tem muitos diplomas, tem muitos títulos, nós consideramos a pessoa sábia nesse quesito. Mas para Jesus, a sabedoria, ela não se mede pela quantidade de livros que nós lemos, mas pela capacidade que nós temos de colocar em prática aquilo que o Pedro falou, que a gente vem aqui aprender, através do Evangelho. Essa é a grande diferença. Sabedoria é aquilo que ilumina a vida nossa e também aqueles que vivem ao nosso redor, especialmente a família, os amigos, né? Então, você pode ter uma pessoa muito simples, uma avózinha, por exemplo, que ela tem sempre uma palavra que acalma, ela não sabe nem ler e escrever direito, né? Ela dá um abraço que conforta, né? Uma oração que fortalece. E tem uma pessoa que às vezes tem muito conhecimento acadêmico, mas usa esse saber para de alguma forma exaltar a ela mesma, falar que, né, sem servir ao próximo. A gente fala aqui muito sobre as duas asas que Emmanuel recomenda para que a gente desenvolva para alçar voo até a pureza que um dia nós alcançaremos. A asa do intelecto, da sabedoria, e a asa do amor, da fraternidade. Uma avózinha, por exemplo, que a gente comentou aqui, ela tem desenvolvida nela a asa do amor. A pessoa que tem muito conhecimento acadêmico, quase, não regra, mas quase sempre, é aquela soberba. E tem, então, a diferença entre saber e viver, né? Saber é ter a informação, viver é colocar em prática a informação que nós temos. Tem duas historinhas bem singelas que eu vou comentar aqui para ilustrar o que a gente está falando. A história das duas sementes. Conta-se que duas sementes estavam lado a lado em um campo fértil. A primeira disse: eu quero crescer, quero lançar raízes no solo, abrir meus brotos à terra, florescer e dar frutos. Estou pronta para enfrentar o frio da noite e o calor do sol. E assim fez. Rompeu o chão, cresceu e se tornou uma bela planta, cheia de vida. A segunda semente pensou diferente. Tenho medo. E se as minhas raízes forem muito profundas e eu não conseguir voltar? E se as minhas folhas forem comidas pelos insetos? E se o vento for muito forte? Melhor esperar mais um pouco. E assim permaneceu quieta, escondida na terra. Um dia uma galinha ciscava pelo campo, encontrou a semente parada e, sem demora, engoliu a semente. Moral da história: a primeira semente foi prudente, não ignorou os riscos, mas decidiu crescer, confiando que o esforço e a luz valeriam a pena. A segunda semente foi apenas medrosa, confundindo prudência com inércia. O verdadeiro sábio é aquele que sabe quando agir e quando esperar. E o prudente é aquele que não paralisa pelo medo, mas age com fé, com cuidado e confiança em Deus.
Isso que o estudo, aqui, o conhecimento, traz para nós essa responsabilidade de não ter medo de nos colocarmos diante da realidade que nós estamos estudando, a realidade espiritual, a realidade eterna, e não ficar preso, vinculado à realidade que daqui a pouco nós vamos encarar o retorno à nossa verdadeira morada, que é a vida espiritual. E tem também, sempre em Mateus, uma história que Jesus contou das duas casas, que toda é de conhecimento, mas é bom a gente ficar relembrando. Diz ele, Mateus: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas aquele que ouve, a primeira semente, mas aquele que ouve e não pratica, é semelhante ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e ela caiu, e grande foi a sua queda. O prudente não é quem sabe muito, mas quem se prepara e pratica a lição antes da tempestade chegar. Então vale para a gente refletir que por que nós aguardarmos, se já temos tanto conhecimento, tanta coisa a gente já ouviu no Evangelho, estamos aqui buscando aprender. É uma questão de tempo nós colocarmos em prática, porque o conhecimento gera para nós uma grande responsabilidade. Nós não vamos poder, antigamente falava assim, a inocência perdoa, não deixa de ser uma coisa certa, a pessoa ignora, mas nós estamos aqui toda semana, estudando, então nós temos que ter o quê? Temos que ter a firmeza de nós colocarmos em prática, porque nós podemos não fazer determinadas coisas, não falar, mas Deus, a espiritualidade, é o nosso pensamento, o que manda são as nossas intenções, e antes de fazer alguma coisa, passa por todo o processo, e não adianta, como nós já comentamos no estudo hoje, falar, a carne é fraca. A carne não é fraca, o espírito é fraco, porque a carne obedece o espírito que comanda o perispírito e a matéria. Então não podemos colocar a culpa, eu não aguentei, eu não isso, eu acabei falando, eu acabei fazendo. O que é ser prudente? Prudente é não ter medo de agir, é não ter medo de mudar, e quando a gente muda, as coisas mudam ao nosso redor, e às vezes a gente não é uma situação muito conveniente, não é muito agradável, porque às vezes você acaba mudando até o seu grupo que você está, a maneira que você vive. É natural que essas mudanças aconteçam, porque nós estamos recebendo informações seguras que as outras pessoas não têm. Muitas vezes, por impulso, a gente faz coisa errada, quando age na emoção. A emoção, ela acaba no momento nós reagimos, porque a gente conhece a nós mesmos e aos outros, não é pela ação. Toda ação nossa é premeditada. Eu penso para falar, eu penso para fazer. A reação não. A reação somos nós. Às vezes nós estranhamos a nossa própria reação. Nossa, como que eu pude agir? Agir por instinto, pela emoção. Nós somos racionais. Então, a gente deve escolher um caminho que esteja de conformidade com as leis naturais, com as leis de Deus, imutáveis, que regem todo o universo e a nossa vida também. Jesus ensina isso na parábola das 10 virgens, que é de conhecimento de todos. As 10 virgens iam se encontrar com o noivo. 5 delas, pode acontecer de chegar à noite, e nós vamos levar então uma reserva de azeite, para estar iluminado e ele nos enxergar. 5 delas não se preocuparam com isso. E acontece na parábola aquilo que acontece. O noivo se atrasou, chegou à noite, quem tinha o azeite foi visto e foi levado e foi acolhido. As outras foram abandonadas.
resumindo bem a parábola, né? Então, a gente tem que vigiar os pensamentos, os sentimentos e aí as nossas atitudes também. Na vida espiritual, prudência é cuidar do nosso espírito antes que a prova chegue. Como que a gente vai fazer isso? Vigiar o pensamento, como eu falei, o sentimento e a atitude. Porque sabemos aqui que cada escolha que a gente faz gera uma consequência, ou boa ou ruim. Mas todo o nosso pensamento, nossas atitudes geram pensamento, né? Antes de responder uma provocação, a gente respira fundo, a gente refletir, né? É como uma pessoa pega uma nutricionista, se alimenta errado. Não justifica. Ela passa o dia todo receita e você, né? Ler sobre paciência, autocontrole e se irritar facilmente num trânsito, porque alguém para na sua frente. Então, nós temos maneiras de fazer isso. No trânsito, por exemplo, né? Quantas pessoas se irritam, cai em padrão por causa que alguém erra, às vezes nem é ele. Dentro da família, ouvir antes de responder é importante. Evitar palavras duras, né? A harmonia no lar vale mais do que vencer uma discussão. Entende? No trabalho, agir com honestidade mesmo que as pessoas não estejam presentes e vendo. E agora, atualmente também, na vida digital. Pensar antes de compartilhar alguma coisa. Quando nós compartilhamos alguma maledicência, alguma coisa que é desagradável, nós estamos agindo errado. Não adianta colocar na culpa de quem enviou para a gente. Não. Então, a pergunta: quantas vezes sabemos o que é certo, mas adiamos fazer? Eu sei que eu tenho que parar de fazer tal coisa, mas a gente não deve adiar, porque nós vamos ter que mudar. É uma luta íntima, a reforma íntima é o objetivo da nossa reencarnação. Nós viemos aqui exatamente para isso. Então, tem 3 maneiras da gente saber, para o que é desenvolver a sabedoria e a prudência, que é o que fala o título. A humildade é uma. O que é humildade? A pessoa reconhecer que tem muito ainda a aprender. Não é o doutor sabe tudo. A humildade é uma coisa, é uma aquisição que quando a pessoa perde, quando a pessoa adquire, ela não perde mais. Como a gente ouviu uma vez perto do Chico, lá em Uberaba: nossa, eu acabei perdendo a paciência com meu filho. E o Chico pegou e deu um sorrisinho e falou: não, minha filha, o dia que você adquirir essa virtude, você nunca mais vai perder. Então ninguém perde a paciência, é porque não tem paciência. Estudo e oração. O Evangelho deve ser a nossa bússola, deve ser o nosso guia, principalmente antes de tomar qualquer decisão. E o terceiro, prática constante, de fazer o bem, mesmo que para nós seja uma coisa muito miúda, muito pequena, mas Deus vê a nossa intenção. Porque instruir é muito mais fácil do que educar. Instruir, o que é? Ter conhecimento, é estudar. A doutrina oferece isso com as obras básicas, só do Chico mais de 450 livros, quantos outros livros nós podemos nos instruir. O que é nos educar? É colocar em prática aquela instrução que a gente recebeu. Então, instruir, tem um ditado que fala, eu me lembro agora. Então, o lema da doutrina, o que é? Fora da caridade não há salvação. A caridade começa com a gente. Então, instruir, porque a caridade, o que acontece? Tanto a pessoa culta, sábia, pode praticar, quanto a pessoa ignorante também pode praticar a caridade. Tanto a pessoa boa pode fazer caridade, como a pessoa má pode também fazer caridade. Então, tanto o culto quanto o ignorante, os bons e os maus, todos nós podemos praticar a caridade. E a caridade, ela não se resume em coisas materiais. A caridade de uma oração em favor de alguém, uma conversa amiga, ouvir,
dar um conselho quando a pessoa pede e você está apto a fazer aquilo. E a instrução, ela sempre vem antes. A instrução vem antes. Por quê? Por curiosidade, muitas vezes. Vamos ler os livros. Tá em moda estudar a doutrina espírita, por um motivo, ou por um prazer momentâneo, né? Mas a gente vê que não são muitos que se aprofundam no estudo, na doutrina. Porque se a gente vem aqui, assistir uma palestra, tomar o passe, vai e não muda, ou vai na missa, eu vou na missa todo, vai no culto, não é ótimo, eu particularmente necessito de estar aqui, eu preciso, para me esforçar, para eu ouvir, para a gente conviver, estar no ambiente preparado para isso, né? Mas acontece o seguinte, a pessoa muitas vezes é refratária à mudança, nós somos refratários à mudança, né? E o objetivo da reencarnação, como eu já falei, é a nossa reforma íntima, lutar contra as nossas más inclinações, Kardec falou, está no Livro dos Espíritos. Então, na marcha do progresso, eu peguei aqui a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre a lei do progresso. A pergunta 780, A e B, 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta, decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. A 780A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Aquilo que eu falei, o conhecimento traz a responsabilidade. A 780B, como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Tivemos hoje, né, países em guerra, países onde é de primeiríssimo mundo, uma guerra que a resposta do Espírito de verdade. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, isso aqui a gente está assistindo no dia a dia. Então, nós temos que o corpo é reflexo da vontade, do bem e do mal. Que cabe a nós essa interpretação e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porque nós temos dentro de nós a consciência onde estão escritas todas as leis naturais. Quando a gente sai fora das leis, nós nos sentimos mal. Podemos estar numa festa alegre, com aparência divertido, mas no íntimo nós não estamos bem quando transgredimos as leis, principalmente as leis naturais. Resumo da Porta Larga, escrita por Miramês. Diz ele: o homem que somente se instrui, sem se interessar pela moral, está correndo perigo, visto poder acontecer em seus caminhos quedas morais e espirituais. As paixões inferiores passam a comandar seu destino, e os olhos perdem a visão das leis naturais ou divinas, dos direitos alheios, e até onde podem chegar com seus próprios direitos. Quem somente se instrui e não se interessa em ajudar os semelhantes, a não ser para mostrar que é bom e caridoso, buscando sempre motivos de ganhar mais, com a vaidade que se veste de muitas roupagens. Então, como a gente já pincelou, nós temos então essas duas asas da sabedoria e do amor. A sabedoria, ela vem antes, não necessariamente. Uma pessoa que adquire a humildade, numa encarnação, ela passa sem saber ler, sem escrever, às vezes um ambiente não muito propício, mas
ela consegue passar essa encarnação adquirindo a humildade. Se ela provavelmente já teve o intelectual numa outra existência, porque normalmente, via de regra, vem o conhecimento antes, né? A pergunta: a alma humana poder-se a elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Resposta: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição. Isso Emmanuel falou em 1940, né? Muitos se julgam superiores por terem conhecimento, mais intelectualizados, falam vários idiomas, a pessoa se julga superior. E muitos se julgam superiores, se acham melhores, pela dedicação que ela tem na vida espiritual. Nos dois casos, o orgulho que se manifesta, né? Por saber mais, e o outro por se achar mais espiritualizado. Espírito puro, todos nós vamos ser espíritos puros. E o espírito puro, ele tem que saber de tudo. Kardec fala, nesse caso aqui, de um achar porque é mais intelectualizado, o outro sou mais bonzinho, sou mais amor. Kardec fala o seguinte: nos dois casos, o efeito desse desequilíbrio é o orgulho. Alguns se julgam mais importantes pelo conhecimento que acumulam, outros melhores pela dedicação à espiritualidade. Tanto um quanto o outro se torna insensível ao novo, ao progresso, pois que se consideram no topo da sabedoria ou da virtude. É o orgulho que lhes condiciona os atos. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer, como falamos no início, temos sempre abertos a novos conhecimentos, né? O caminho certo a seguir, né, ele é o que Siddhartha Gautama falou para nós, Buda. O equilíbrio é o caminho do meio. Esse é o equilíbrio. Os ensinamentos, na Revista Espírita está escrito, os ensinamentos de Jesus não são para ficar arquivado, é para ser usado. O que nós estamos aprendendo aqui, ou com o Evangelho, ou em qualquer religião que tem o Evangelho como a sua base, nós temos a obrigação íntima de mudar. Cada ato, cada pensamento, cada palavra, né, geram as devidas consequências, como já falamos, para o bem ou para o mal. Porque não tem jeitinho brasileiro nas leis divinas, não tem, né? Tudo registrado nos mínimos detalhes, tudo que nós vimos, falamos, pensamos, nós estamos sempre, está gravado na nossa mente. A nossa mente nos acompanha em todas as reencarnações. A nossa mente guarda situações que nós vivemos há reencarnações, 10 reencarnações atrás, quantas forem na nossa mente. Por isso que é importante. A mente é um atributo do espírito, ela armazena, a CPU do espírito é a mente, ela guarda ali, tudo registrado, né? Mas vamos do Evangelho. O amor de Deus, ele é infinito, e muitas religiões, elas praticam o temor a Deus. A doutrina espírita é o amor a Deus. Por quê? Porque nós temos como a reeducação nossa é através das reencarnações. Então, por que temer aquele que nos deu vida, aquele que nos criou e nos ampara? Não tem um motivo. Deus, a espiritualidade, vai nos dando as oportunidades e nem sempre suaves reencarnações. Porque tem reencarnações compulsórias que a pessoa milita no mal, porque todos que estão reencarnados, que estão na matéria, ou seja, uma reencarnação que ela teve condições de trazer, de escolher, ou seja, uma compulsória. Todos nós reencarnamos para fazer o bem. Ninguém reencarna para fazer coisa errada.
Mas aí vem o livre-arbítrio e o esquecimento do passado. O Chico fala que o esquecimento do passado é anestesia para nós. É como anestesia para fazer uma cirurgia. Você toma anestesia para não sentir dor. Nós esquecemos do passado, senão ia ser suicídio. Ia ser muita gente estar numa situação, porque a gente vai, pelas nossas inclinações, nós sabemos que boa coisa nós não fomos. E não adianta levantar o braço e falar eu não. Se nós, tirando os missionários, como colocamos aqui, vem o Chico, vem outros aí, próprio Divaldo, né, da atualidade, aí os dois já no plano espiritual, nós todos estamos ainda num processo de aprendizado muito grande. Kardec fala o seguinte: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são pobres de espíritos, e por terem ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. São os humildes, a pessoa culta, ela tem mais facilidade de aprender, né? Mas são os humildes que mais praticam os ensinamentos de Jesus. A humildade abre as portas do céu. Kardec fala, que cumpre se entenda que os primeiros são bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes, são os que se humilham diante de Deus, não se consideram superiores. Tem alguns que acham que é um favor ele estar aqui, que Deus teria que mostrar alguma coisa para ele. Quantas pessoas falam, eu quero uma prova, eu quero isso, eu quero... Mas nós temos que ter a consciência e acreditar em Jesus, mesmo nas coisas que nós não conseguimos enxergar, mas temos conhecimento através do Evangelho. O Evangelho é o livro que traz para nós as leis imutáveis de Deus, né? Quando saímos dela, nos sentimos mal. Nossa consciência é o juiz mais severo que existe, né? Kardec fala, o segundo, que ele falou dos primeiros, os bem-aventurados. O segundo são os sábios, os prudentes, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não recusam a admiti-lo, né? Tem pessoas que não admitem. E não estamos falando aqui, e nem qualquer crítica ao ateu, a qualquer outra religião, porque não dependemos de religião para ter as duas asas fortalecidas. Nós dependemos da força de vontade de cada um, porque, como eu falei, nós temos em nós a consciência, que estão ali as leis, nós sabemos o que é certo, né? Principalmente nós que estamos aqui, a responsabilidade aumenta bastante. Então, estamos aqui buscando o quê? Conhecimento, ter a crença em algo além da matéria, né? Para o materialista, tudo que a gente está falando aqui, eles vão dar risada. Lá o pessoal vai lá na quinta-feira, fica lá escutando aquelas coisas, querem nem saber disso. Um problema é livre-arbítrio de cada um, né? Não está nessa busca. Estão buscando dinheiro, buscando poder, buscando vaidade, buscando prazeres, né? Não vai ter, mas um dia vai ter que despertar. E nós estamos tendo as condições, através da doutrina, esse despertamento. Eu falo por que através da doutrina? Se nós não colocarmos em pauta a reencarnação, fica muito difícil a gente entender a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus. Vê o mundo que estamos vivendo. Por que um nasce na Suécia, o outro na Etiópia? Por que isso, por que aquilo? Um rico, um pobre, nasce tetraplégico. Deus não erra. Não existe, por exemplo, uma bala perdida. Basta estudar um pouco mais de profundidade, nós vamos ver que não acontecem as coisas ao acaso, absolutamente nada. Se a pessoa, você vê casos que um relance, qualquer coisa a pessoa desencarna. Outro, estava comentando, um tiroteio, 11 tiros numa pessoa, 9 pegou na pessoa, foi no hospital, ficou e foi embora. O outro leva um tiro de raspão e morre. Não tem. Então, nós temos que ter essa consciência. Deus está no comando. O que nós não podemos é ter um tiroteio e ficar lá no meio. É suicida.
Tomar uma garrafa de uísque e sair a 200 por hora na estrada, é suicida, né? Então, vai ter que despertar. Muitas pessoas não acreditam na vida após a morte. O Espiritismo é o que tem menos adeptos, mas é o que mais tem instituições de caridade sob seu comando. Olha que coisa interessante. Nós temos, eu fui fazer uma pesquisa, 11.960 instituições com o CNPJ registrado. Isso registrado dentro da doutrina. E quantos que não estão na informalidade sem CNPJ? A sopa que nós temos aqui não está no CNPJ. Ou quantas coisas que tem, ou que particularmente os espíritas fazem de alguma maneira ou de outra. Então, nós temos, mesmo sem o CNPJ, né? Porque muitas pessoas, muitos falam, a gente ouve com uma certa frequência, que se eles, os espíritos, existissem mesmo, por que não aparece aqui na minha frente? Por que não fazem algo para eu acreditar? Vamos ver o que o Kardec fala disso. A razão está em que estes últimos sabichões cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando a sua existência. Muitas pessoas pensam, né, por que não aparece? Por que espírito, né? Deus não tem que provar nada, o caminho é inverso. É nós que temos que buscar Deus, né? Deus é nosso Pai, Ele nos destinou a chegar até Ele. Todos fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Estamos aí na luta, né? A luta de cada um. Quando Jesus ressuscitou, né, os apóstolos, teve um deles que falou, não, eu só acredito, Tomé falou, só acredito se eu passar a mão na cicatriz, na ferida de Jesus, né? E Jesus aparece para Tomé e fala para ele, pode tocar aqui. E ele fala uma coisa muito importante, Jesus. Tu crestes porque vistes, mas felizes daqueles que creem sem ver. Nós cremos sem ver materialmente, porque nós sentimos quando estamos bem, quando estamos vivenciando uma coisa boa, estamos no trabalho, quando o Henrique está lá no asilo, fazendo a sua atividade, se sente o quê? Se sente bem. Tem dinheiro que paga? Não tem dinheiro que paga isso. Nos sentimos bem e nós sabemos que é uma aquisição. Aliás, para nós, para o espírita, caridade não passa de obrigação, de tudo que a gente estuda, né? Então, um sinal de humildade, ele disse mais ou menos assim, por que não vieram antes? Como querendo dizer, não viram quando estava sofrendo? No caso aqui, o André Luiz. André Luiz falou isso. A gente, quem estuda o livro Nosso Lar, sabe. Ele pegou e falou, ele estava no umbral 8 anos. Eu sempre comento, André Luiz, ele, como foi inventor de uma vacina, teve quantas vidas salvou? Falava assim, se perguntar onde está, eu vou falar que ele está lá perto de Jesus. Ele ficou 8 anos no umbral. Por quê? Ele tinha conhecimento, não da vida espiritual. Mas você não tem que ter conhecimento da vida espiritual, como ele bebia muito, fumava muito, e comia, era meio que fanfarrão, gostava de festa. Desencarnou 8 anos antes do previsto. Porque nós temos, quando viemos, e temos uma data de retorno. Programando, nossa vida aqui é programada, mas temos o livre-arbítrio, podemos alterar o curso, mas como eu falei, ninguém vem aqui para fazer coisa errada, mas passa o véu e as nossas más inclinações vêm à tona. Santos Dumont se suicidou quando soltaram a bomba atômica com o avião que ele inventou, fez muito errado. Ele não inventou avião para soltar bomba, ele inventou para encurtar a distância, para ter mais segurança no viajar a longa distância. Mas, então, o problema de quem soltou, Santos Dumont tem alguma coisa? Não tem. Ele fez a bomba atômica. O material é para curar o câncer.
Por que fazem bomba atômica? Problema de quem faz. Grandes inteligências vêm para revolucionar e fazer as coisas acontecerem numa maneira boa, de paz, para a evolução do planeta. Chega aqui e se perde. Nós temos a abençoada doutrina, nós temos que... Porque chega uma hora, como eu falei, vem o despertamento. A pessoa vai... Porque se permanece no erro, os nossos filhos, tem uma hora que você pega, fala, nada, fala e nada, fala e nada. Uma hora você pega e fala, você vai ficar aqui no quarto quietinho, para refletir sobre quando não leva um puxãozinho de orelha. Não é diferente com a gente. Erra. Aí chega uma hora que a espiritualidade fala, bom, agora, vem cá, você vai ficar aqui num leitinho de dor, durante 80 anos. Quantos casos? Eu vou repetir aqui rapidamente o caso lá do seu Lauro, do Fogo Selvagem. Conheceu em São Paulo, um hospital, uma pessoa que com 6 anos pegou o fogo selvagem, o pênfigo. Ele viveu até os 60 anos, mais de 50 anos, pênfigo. Nós que fomos muitas vezes no fogo selvagem, Uberaba, Dona Aparecida, a gente sabe. Um dia eu perguntei para ela, qual é a sensação? Porque fica em carne viva. Ela falou, sabe o que é, meu filho? Quando você encosta o dedo numa panela quente, é isso, só que você não tira o dedo. Isso que a pessoa vive. Então, esse que estava lá com o pênfigo, era na cama dele, assim, ele não saía do hospital. Muita gente, ele estava sempre sorrindo, levando a palavra, o evangelho, falando do evangelho naquela situação. E um dia o seu Lauro voltou, no hospital tinha desencarnado o Luizinho. O seu Lauro ficou muito, que ele visitava toda semana. O seu Lauro, ele era da Federação Espírita, não sei se tem ainda, tinha como se fossem fiscais. Os centros espíritas que eram credenciados recebiam a visita no anonimato de pessoas, médiuns videntes, que frequentavam sem a pessoa saber quem ele era, para ver como que estava, para ter a credencial para funcionar com autorização. O seu Lauro estava um dia num centro que ninguém conhecia ele era um desses, tem uma vidência, uma pessoa sensacional, contemporâneo do Chico, lá de Pedro Leopoldo, amigos e tal. Aí um dia se manifestou na mesa um espírito, e pegou e falou, eu queria pedir licença, eu queria falar com o Lauro. O seu Lauro ficou na dele, falou, ninguém me conhece aqui, né? Então, aí esse espírito se manifestando com o médium, falou, Laurinho. O seu Lauro na hora pegou e foi lá, chorando, reencontrar aquele irmãozinho que estava lá, naquelas condições, agora numa outra desencarnado. E ele perguntou, Luizinho, só quero saber uma coisa, por que tanto sofrimento, meu filho? Ele falou, sabe o que, Lauro? Eu pedi isso para adquirir a paciência. Retornei com ela adquirida. Graças a 56 anos da minha pele queimando, eu aprendi a falar de Jesus, a ganhar presente e distribuir para aqueles enfermos, porque eu sabia que eu não ia sair de lá. Então vale a pena. Eu queria, para encerrar, que eu estou adiantado aqui, encerrar com um poema de Cassimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, muito conhecido, mas eu acho muito lindo, porque fala da abençoada doutrina que vem trazer para nós tanta orientação. Diz então Cassimiro Cunha, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina após a morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia. É o templo da verdade, é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e em fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, é o chamamento sublime da vida espiritual.
Se buscas o Espiritismo, norteia-te na sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigado.